Povo querido, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde eu quero falar com você que está aí talvez desanimado, você que está aí talvez para baixo, você que está aí pensando em jogar a toalha, pensando em desistir do seu chamado, pensando em desistir do ministério que Deus tem na sua vida. Você que está aí se perguntando por que está tudo dando errado, você vai ver que você é muito além ou muito mais vitorioso do que você mesmo imagina. Olha o que diz aqui em 1 Samuel, capítulo 29, versículo de número 6, diz assim: Então aqui chamou a Davi e lhes disse: Tão certo como vivo o Senhor, tu és reto. E me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tem achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrade aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Quis: Porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Aquis, ele naqueles dias, ele ia para a guerra ou para a batalha, e Davi até então naqueles dias servia ao rei Aquis. E quando os filisteus ou os príncipes dos filisteus avistaram Davi, conhecia Davi das grandes vitórias que Deus havia lhe dado, conhecia Davi das batalhas anteriores. Os príncipes dos filisteus sabiam quanto Deus era forte na vida de Davi, sabia que aonde Davi colocava as mãos, Deus lhe dava vitória, onde Davi colocava a planta dos pés, Deus lhe concedia graça, por onde quer que Davi passasse, o Espírito de Deus que estava sobre ele lhe tornava vitorioso em todos os seus caminhos. Adiante disso, Davi se tornou uma ameaça adiante dos filisteus. Quando os filisteus olham para o exército do rei Aquis e vê Davi, a presença de Davi fez com que os príncipes dos filisteus sentissem-se intimidados. Quando eles olham para Davi, ele vê a glória do divino ou a presença do Todo-Poderoso, porque alguém que tem sobre si, entende isso, queridos? Alguém que tem sobre si um poder, uma graça vitalizadora chamada poder do Espírito Santo. O diabo ele é obrigado a partir em retirada. O crente que é cheio do Espírito Santo, cheio da presença, quando o diabo olha para o crente que tem sobre si o poder de Deus, ou o poder do Espírito Santo, o diabo ele é obrigado a recuar. O diabo ele é obrigado a sair do casamento do crente que tem o poder do Espírito Santo sobre si. O diabo ele é obrigado a sair da vida financeira do crente que tem sobre si o poder do Espírito Santo. O diabo é obrigado a sair da saúde de alguém que tem sobre si o poder do Espírito de Deus. O diabo ele é obrigado a sair do ministério de alguém que tem sobre si o poder do Espírito Santo. O diabo ele é obrigado a sair da casa, do emprego, dos caminhos de alguém que tem o poder do Espírito Santo sobre si. Porque alguém que tem sobre si o poder do Espírito Santo, e você entende o que o poder do Espírito Santo na tua vida representa, ele te torna vitorioso em todos os teus caminhos. Quando alguém entende, queridos, o que significa, o que representa o poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida, você começa a crescer, você começa a progredir, as coisas começam a acontecer, porque o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, através desse poder, ele vai te abrir porta. Através desse poder que está sobre a tua vida, chamado poder do Espírito Santo, Deus vai trazer a cura na vida daquele que está doente. Através do poder que está sobre a sua vida, chamado poder do Espírito Santo, através desse poder Deus vai te trazer a libertação, porque o Espírito de Deus liberta. Através desse poder Deus vai restaurar teu casamento, porque o poder do Espírito Santo restaura. Através do poder do Espírito Santo Deus vai transformar a tua vida, porque o poder do Espírito Santo transforma vidas.
Através do poder do Espírito Santo, Deus vai realizar teu sonho, porque o Espírito de Jesus Cristo realiza sonho. Quando você entender que alguém que tem sobre si o poder do Espírito Santo foi chamado para ser vencedor, alguém que tem sobre si o poder do Espírito Santo foi chamado para ser vitorioso, para triunfar. Quando você entende o que significa o poder do Espírito Santo que repousa sobre a tua vida, você se torna vitorioso em todos os teus caminhos, vencedor. Você começa a crescer, porta começa a se abrir, as coisas começam a fluir naturalmente, elas começam a acontecer naturalmente. Quando você entende o que representa o poder do Espírito Santo na tua vida, você se torna uma pessoa bem-sucedida em tudo que você faz, porque o poder do Espírito Santo te torna vencedor e bem-sucedido em tudo que você fizer e realizar. Alguém que tem sobre si o poder do Espírito Santo, alguém que tem sobre si esse poder, chamado poder do Espírito de Deus, deve entender ou ter a consciência que você que me ouve, você não foi chamado para ser um derrotado, não. Você não foi chamado para ser um fracassado. Você não foi chamado para ser um perdedor. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para ser vitorioso, para ser vitoriosa, você mulher de Deus, para ser vencedor, vencedora, você homem, você mulher de Deus. Você que tem sobre si o poder do Espírito Santo, esse poder vai te dar graça e você será bem sucedido em tudo que a partir de hoje você fizer e realizar. Porque o poder do Espírito Santo vai te tornar vitorioso. O poder do Espírito Santo vai te tornar vencedor. O poder do Espírito Santo vai te dar bom êxito. O poder do Espírito Santo vai te fazer forte. O poder do Espírito Santo vai te abrir caminhos. O poder do Espírito Santo te livra da doença. O poder do Espírito Santo te livra da dívida, te livra da inveja, das maldições. O poder do Espírito Santo te livra da separação, te livra do vício. Uma vez que esse poder está sobre alguém e você entende o que significa esse poder que está sobre a sua vida, ele te guarda de todas e qualquer adversidade. Basta que você entenda o que representa o poder do Espírito Santo. Como aqui, repousava sobre Davi o poder do Espírito Santo. Por isso, quando o diabo olhou e viu Deus na vida de Davi e sabia que Deus era forte na vida de Davi, como Deus é forte na sua vida, o diabo recuou, porque Deus manda, o diabo obedece. Deus manda, o diabo é obrigado a se sujeitar à voz do Todo-Poderoso. Deus manda e o diabo é obrigado a se retirar aonde chega a presença do Todo-Poderoso, porque onde a luz, as trevas não prevalece. Certamente você que está me ouvindo do outro lado, você já chegou em algum lugar e a tua presença incomodou alguém. Alguém sentiu-se incomodado com a tua presença. Ei, os incomodados que se mude. Se a tua presença está incomodando alguém, não te preocupa. Significa que você está se destacando. Significa que a tua luz está brilhando. Significa que o diabo está incomodado. Continua incomodando Satanás, que Deus assim vai fazer com que a tua luz possa brilhar cada vez mais e mais e mais. Tá bom, queridos? Eu preciso que você entenda o que é o poder do Espírito Santo. Quando você entende o que significa o poder do Espírito Santo, você não aceita perder. Você não aceita ser derrotado. Quando você entende o que significa o poder do Espírito Santo, você entende que você foi chamado para vencer, porque o poder do Espírito de Deus te faz vencedor. Quando você entende o que é o poder do Espírito Santo, você vai entender que você foi chamado para triunfar sobre o problema, para ser vitorioso em todas as tuas lutas, porque o poder do Espírito Santo te faz vitorioso. O poder do Espírito Santo te fortalece. O poder do Espírito Santo abre os olhos de alguém que não vê para que enxergue, abre a audição do surdo para que ouça, levanta o paralítico da cadeira de roda. O poder do Espírito Santo faz com que o seu nome se torne notório por onde quer que você ande ou por onde quer que você passe, através do poder do Espírito Santo que sobre a sua vida repousa. Talvez você esteja se questionando da vida, talvez você esteja murmurando, preocupado com o que está te acontecendo, e você está esquecendo que sobre a tua vida repousa o Espírito de poder. Sobre a tua vida repousa o Espírito
espírito de vitória, o espírito do Todo-Poderoso, o espírito de vencedor. Sobre a tua vida repousa o espírito daquele que pode todas as coisas. Sobre a tua vida repousa o espírito de Jesus Cristo. E é debaixo deste poder, desta graça vitalizadora, ou desta presença chamada presença do Espírito Santo, que Deus vai te tornar vitorioso, vitoriosa em todos os teus caminhos, no nome do Senhor Jesus. O poder do Espírito Santo está sobre a tua vida. O poder para curar, o poder para libertar, o poder para ressuscitar sonho, o poder para te fazer sonhar novamente, o poder que transforma a vida, o poder que restaura casamento, o poder que abre porta, o poder da mudança, o poder da transformação, o poder de trazer à existência as coisas que não existem. Repousa sobre a tua vida o poder do Espírito Santo de Jesus Cristo. Quando você entender isso, o que significa o poder do Espírito Santo? O poder da transformação, o poder da realização de sonho, o poder da mudança. Quando você entender isso na sua mente, ter a mente de Cristo, você pensar e entender como Cristo pensa a meu e ao seu respeito, você vai se tornar vitorioso e bem sucedido em tudo que você fizer e realizar a partir de hoje. Tudo através do poder do Espírito Santo. Tá bom, queridos? Que você possa entender que através do poder do Espírito Santo você nasceu para ser vitorioso. Através do poder do Espírito Santo você foi chamado para ser vencedor. Através do poder do Espírito Santo você foi chamado para fazer história. Porque você vai viver uma história que Deus escreveu a teu respeito. E essa história você vai viver através do poder do Espírito Santo. Tá bom? Você vai viver essa história através do poder do Espírito de Deus que repousa sobre a tua vida. E através deste poder, Deus vai te visitar com uma graça extraordinária, com uma graça vitalizadora. E através desse poder chamado poder do Espírito Santo, Deus vai te dar êxito em tudo que a partir de hoje você fizer. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa entender que quem tem sobre si a presença de Deus, o poder do Espírito Santo, vai incomodar outras pessoas. Muitas vezes você chegar em lugares e pessoa vai sentir-se incomodado. Vai acontecer de você chegar em lugares e pessoas se retirar. Vai acontecer de pessoas te recusar. Vai acontecer de pessoas te virar as costas. Tudo por conta do poder do Espírito Santo que repousa sobre a tua vida. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.